Olá, bom dia. Começa agora mais um 3 em Pauta, nesta segunda-feira, 1º de março, começando aí mais um mês e hoje também um mês de 3 em Pauta. Eles que estão aqui ao meu lado sempre, Ted Sartori, Anderson Firmino. Bom dia, rapazes. Bom dia, Cris. Bom dia, Anderson. Daqui a pouco a Cris vai apresentar nossa convidada especial aqui. E um grande abraço a todos que nos acompanham em mais um 3 em Pauta, um mês. Eu até brinco que vai ser legal um dia que fizer 3 meses do 3 em Pauta. Vai ser legal pra falar. 3 do 3 e 3, é número. Consultar alguma numeróloga aí, né? Né? Bom dia, Anderson. Bom dia, Cris. Bom dia, Ted. Bom dia, Marcelo. Todo mundo que acompanha o 3 em Pauta. Prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado por deixar a gente entrar na sua casa. Programa bastante especial aí, num mês muito especial, uma convidada muito especial também, né? Exatamente. Lembrando que 3 em Pauta tem oferecimento da Célula Mater, sempre presente quando você mais precisa. Então, você que precisa fazer um exame laboratorial, é só ir lá na Célula Mater, que fica ali na Avenida Bernardino de Campos, número 50, no canal 2, bem em frente à Beneficência Portuguesa. E nesse mês de março a gente comemora o nosso dia, né? O Dia da Mulher. Não é só dia 8. O mês da mulher, o Dia da Mulher, na verdade, são todos os dias, mas é um mês de março, é um mês dedicado a nós, mulheres. E a gente abre esse mês com uma convidada que, além dela ser colega de profissão nossa, ela tem uma história também de superação, ela tem uma trajetória numa carreira que ela foi para um lado que acaba tendo muito preconceito, porque acaba sendo um lado que são mais os repórteres que vão. Mas a nossa convidada hoje, Vanessa Faro, jornalista lá da TV Tribuna. Obrigada, Vanessa, por ter aceito esse nosso convite. Bom dia a todos, bom dia, Cris, Ted, Anderson, a todos que estão ouvindo a gente, vendo a gente. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, muito feliz de poder estar aqui e me sinto honrada. E eu quero agradecer também ao Eduardo Silva, nosso querido Edu Silva, que a gente chama carinhosamente, considero um ícone, acho que no jornalismo aqui da cidade. Quem é jornalista sabe o que é Eduardo Silva. E agradecer por você ter liberado a Vanessa para vir aqui, que a gente sabe que ela vai sair daqui correndo para apresentar o Transporte. Então, não vou tomar mais seu tempo, Vanessa. Eu tava na TV agora, fechei o programa rapidinho, vim e volto correndo para lá. Tudo já tá tudo no jeito. Vanessa, antes de começar o programa, a gente estava conversando um pouco do início da tua carreira, né? Uhum. Você se formou na década de 90, passou pela TV Litoral. Acho que quase todo mundo aqui já passou. Teve uma raspadinha pela TV Litoral, que hoje nada mais é que a Santa Cecília. Mas eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi que você foi parar até na editoria de polícia. Fui quando eu trabalhei na TV Tribuna, quer dizer, da primeira parte, que eu trabalhei 2 vezes na TV Tribuna. Na verdade foi o seguinte, eu me formei em 92, aí quando eu estava na faculdade é que eu fui na TV Litoral. Na verdade, o Eduardo Silva era meu professor de rádio e minha melhor amiga, a Ivana Montemurro, que hoje trabalha com a área de marketing, o sonho dela era trabalhar em TV. E, na verdade, eu pensava em trabalhar em revista, né? E aí eu fui para acompanhar a Ivana, que ela queria ver uma semana de produção na TV como era. E aí a gente acabou ficando lá na TV Litoral, acompanhando. O Eduardo, na época, foi cobrir os Jogos Abertos do Interior, a gente era aluna dele, ele confiava na gente, falou assim, olha, então vocês ficam aqui fazendo a produção essa semana no meu lugar. E aí gostaram da gente, do nosso jeito, e contrataram pra gente fazer alguns boletins. Mas durou pouco, a gente ficou, acho que, 6 meses, não sei. E aí depois continuei na faculdade, mas foi graças à TV Litoral que eu tive a chance de trabalhar na TV Tribuna, de certa forma. Porque o saudoso Carlos Manente, que foi o primeiro editor regional, né, da TV Tribuna, ele era meu professor de TV, me via na classe e tudo mais, falava, você tem jeito para vídeo? Eu falei, eu quero trabalhar em revista, não. E aí um dia ele me viu fazendo uma reportagem pela TV Litoral, na época, sobre o triatlo internacional. Então, foi o primeiro triatlo internacional de Santos, tinham vários atletas estrangeiros, e ele me viu entrevistando em inglês esses atletas. Ele falou assim, Vanessa, você tem que fazer um teste quando abrir a TV Tribuna. E foi assim que começou tudo, de certa forma. Aí eu trabalhei na TV Tribuna um período, e aí eu passei no curso da Editora Abril para fazer um estágio. E aí eu larguei a TV, meus pais queriam morrer. Eu falei, como? Aí eu falei, não, eu quero tentar revista. Mas aí, destino é destino, né? Aí acabei depois voltando para a TV. Chegou a fazer alguma revista lá? Eu fiz o curso na Capricho,
e depois na revista Manequim. Aí eu saí de lá, terminou o meu estágio, e aí eu fui trabalhar no Diário do Litoral, no Guarujá, no jornal, fazia um suplemento feminino. E aí depois eu engravidei, fui morar em São Paulo, fiquei afastada, trabalhando com outras coisas. Como eu falo inglês, então eu trabalhava com tradução, palestra, esse tipo de coisa, feira, essas coisas. E aí, quando teve o lançamento do JT1, o Manente me chamou de novo para fazer um teste. E aí eu passei de stand-by na apresentação do que é hoje o Tribuna Esporte. E quem apresentava era o Eduardo Silva. Tudo, né? Ligado, Tudo muito engraçado. Tudo conspirando. E muito engraçado isso, como é o destino da gente. E aí eu entrei na TV Tribuna e a sua pergunta, sim, no começo eu fui contratada como produtora repórter. Eu, inclusive, Elizabeth Pacheco, que é maravilhosa, na Globo News, a Beth Pacheco, o André Argolo e outros repórteres, e a gente fazia produção e reportagem. Então, a gente começou no geral. Eu comecei no geral. Então, eu fazia matéria de tudo, né? Desde no começo botavam a gente para fazer exposição, arte, que eu sempre gostei dessa parte de cultura, mas Porto, que eu tinha desespero, porque eu não entendia nada. Super entendo. Nossa! E polícia. Eu fiz muita matéria de polícia. Até porque a gente brinca que quando a gente está começando, a gente fala que o jornalista é foca, né? Então, eles me colocavam no horário da madrugada para trabalhar. Então, eu trabalhava com o repórter cinematográfico Toninho Pinheiro. Então, a gente era a dupla da madrugada. Então, fiz muito acidente, muita polícia. Vi muito cadáver, gente, que até hoje me assombra. Falando sério, muito, muito, muito. Muita tragédia. Andei no mangue, atrás de cadáver. Eu subi morro com a polícia, meio de tiroteio. As pessoas não têm ideia, né? Mas, sim, passei por tudo isso. Meu Deus. E como é que você foi parar no esporte, Vanessa? Então, o que acontecia? Como o Eduardo já me conhecia da faculdade e ele sabia que eu gostava de esporte, mas não, assim, necessariamente ele não sabia qual que era a minha área. Então, o que ele fazia? Quando chegava final de semana, ele precisava de repórter para ajudar no esporte. E aí, como eu tinha sido aluna dele, ele falou assim, você não quer tentar? Eu falei, claro, só que é claro que ele não me colocava no futebol. Questão do machismo. Ele estava escutando. Eu voltava a fazer outros esportes. Taekwondo, foi inclusive o meu primeiro ao vivo, foi com o Fábio Goulart no Taekwondo, e o repórter cinematográfico Sérgio Furtado. Sou muito agradecida, porque eram pessoas que eu confiava, né? Confio muito, então, assim, me senti à vontade para fazer o ao vivo, porque a gente treme, né? E outras reportagens, judô, que eu amo até hoje, fazia os outros esportes. E aí, aos poucos, eles viram que o meu texto fluía melhor no esporte do que no geral. Me sentia mais à vontade, mais livre, mais criativa. E aí, assim, aqueles padrões, né? Quem, como, quando, onde, por quê, aquela coisa, né? Então, eu escrevia e uma editora do geral, a Silvia Rovai, falou para mim, nossa, é impressionante como o teu texto flui no esporte. Aí eu falei, eu tenho um prazer enorme, eu me sinto em casa. E aí foi que começou. E aí, aos poucos, comecei fazendo futebol também, matéria de futebol, na ADG, lá no Guarujá, no Jabaquara, na Briosa, e só depois que me deixaram fazer o Santos. E, Vanessa, até a propósito da cobertura do Santos, você lembra da tua primeira vez cobrindo um treino do Santos? Já que você já tinha uma experiência anterior com Briosa, Jabaquara, DG, é diferente, claro, a visibilidade é completamente diferente, e o trabalho é diferente. Não queria que você contasse essa primeira vez. Né? E era diferente do que é hoje. Totalmente diferente do que é hoje. Nossa, as pessoas não têm nem ideia como hoje, de certa forma, evoluiu, tá um pouco mais fácil, mas também mais difícil. Eu vou explicar. Ted, lembro muito, fiz amizade com o Ted nessa época, que cobriu o Santos, inclusive. A gente conversava muito, passava muita informação para o outro. Sou muito grata por tudo isso, mesmo. E, pois eu me lembro na época que eu fui a primeira setorista mulher da TV Tribuna no Santos Futebol Clube. Não sei nem em relação à região de TV, eu acho que sim também. Eu acho que sim, porque das outras TVs, as repórteres vinham, elas eram do geral, então às vezes elas caíam de paraquedas. Olha, hoje a tua pauta é fazer o Santos Futebol Clube. E no meu caso, não. Era diferente, o Ted sabe, a gente ficava de manhã até de noite cobrindo o Santos, você não tinha essa de só cobrir um período ou não podia entrar.
Não, a gente chegava com os jogadores e ia embora no horário dos jogadores, né? Então, a gente ficava lá o tempo inteiro e eu era a única mulher que ia lá todo santo dia, que aquilo era o que eu tinha que fazer, que escrever. E foi muito estranho no começo, porque você sente os olhares, tipo assim, o que é essa... Aí vai, né, o apelido que eu odeio. O que essa Patricinha está fazendo aqui? É bem isso, né? E até os meus pais falavam assim, mas futebol, minha filha? Como assim? Eu falei assim, mãe, eu me apaixonei pelo futebol, porque é uma energia realmente contagiante. A primeira vez que eu fui cobrir um jogo na Vila Belmiro, eu chorei. Quando eu entrei na Vila, mas eu chorava. Eu liguei para o Eduardo, que era o meu chefe, né, também, já na época, e eu falava assim, Eduardo, eu não tô aguentando, porque eu chorava, me veio aquela emoção, lembrei do Pelé e daqueles jogadores maravilhosos. Nossa, eu sou péssima com... O que o Eduardo é bom de memória com isso, eu não lembro. É capaz até dele lembrar. É bem possível. É capaz dele lembrar. E eu me lembro que eu chorei muito. Foi uma emoção e aí foi paixão que ficou. E aí foi muito difícil, porque assim, eu cobria de vez em quando o Santos para eu me tornar setorista, só que tiveram outros grandes repórteres antes de mim na TV Tribuna, que fizeram o Santos, como o Vladir Lemos, hoje da TV Cultura, tem até o André Argolo, o Luciano Fatioli, o Abel Neto foi justamente antes de mim. E aí quando o Abel foi para a Globo, que eu finalmente fiquei com a vaga no futebol, né, pela TV Tribuna, no Santos. E aí, o olhar, eu acho que feminino na época, eu procurava falar mais dos bastidores, conversar com a esposa, com a namorada, com a mãe, esse tipo de coisa. Então, as matérias foram ficando diferentes. E aí, o pessoal foi gostando e eu fui ficando. Mas antes era complicado. Às vezes, só tinha eu de mulher com aquele bando de homem. E eles olhavam assim, o que essa mulher tá fazendo aqui? É aí que eu quero chegar. O que você falou, o que essa Patricinha tá fazendo aí? Mas antes da gente falar da Patricinha, eu queria te perguntar... Porque é um meio que eu cheguei a fazer uma cobertura de futebol, mas muito pouquinho na TV Conde Santos, numa breve passagem que eu tive lá. E assim, eu era um peixe totalmente fora d'água, né? Nada. Eu de futebol sou completamente leiga. Mas a gente vê que é muito... É homem, é um ambiente masculino. E os repórteres são... Hoje a gente tem Fernanda Gentil que cobria, hoje a gente tem algumas repórteres. Mas como é que foi para você entrar nesse meio? Você sofreu algum preconceito? Sim. As pessoas ficavam meio que... Óbvio, né? No começo... E eu vou ser até mais... eu acho que no começo o preconceito maior foi em relação aos jornalistas mais antigos que já estavam lá há um bom tempo. Eles olhavam meio torto assim, né? O que tá fazendo aqui? Porque é aquela coisa, né, de pré-julgar, né? Sim, então, olha aquela pessoa toda fofa, saltitante. Não, né, Tédio? Eu também não era assim, tô brincando. Exatamente. Aí a pessoa, o que né? Ela veio aqui para trabalhar, o quê? Mas aí foi muito interessante isso. Para mim foi uma vitória e é inesquecível, porque aos poucos eu tive que demonstrar e trabalhar mais ainda do que os homens. Isso a gente não tinha proteção, né, Ted? Quer dizer, quando chovia, você ficava, eram 3 gramados lá de treino, você tinha que, para assistir o treino, você tinha que ficar na chuva. Não tinha proteção que nem tem hoje, não tinha banheiro para mulher que nem tem hoje, era um container horrível e que não tinha nem fechadura, eu tinha que pedir pro passarinho, eu falei assim, por favor, fica na porta para eu poder ir no banheiro. Era um horror. Não tinha nenhuma estrutura para jornalista e muito menos para mulher. E eu ficava na chuva, tomando chuva, assistindo. Então, os técnicos viam. Por incrível que pareça, eu brincava que eles tinham um olho na nuca. Tinham mesmo. Eles viam. Eles viam. Quem estava vendo o treino. Exatamente. Eles viam quem estava vendo o treino. Principalmente o Emerson Leão. O Emerson Leão. Aí que tá. Eu sempre me dei muito bem com o Leão, porque como eu assisti o treino o tempo inteiro, na hora da coletiva, ele respondia aos repórteres, aos jornalistas que tinham ficado no treino o tempo inteiro. Então, aí ele via que eu ficava lá, chuva, sol, ventania, tava lá, aí ele respondia pra gente.
Mas no começo foi bem complicado, assim, eu ficava pisando em ovos, né? Eu falei, gente, como é que vai ser? Mas aí com jeitinho, com educação, as pessoas foram vendo que eu estava ali dedicada, estava querendo aprender, eu tinha dúvida, eu perguntava, nunca tive vergonha disso. Eu acho que a gente não pode ter vergonha da nossa profissão, se não sabe, pergunta. E fiz grandes amizades, trocava figurinhas, que nem com o Ted mesmo. Sim. Aí era muito legal depois de um tempo, porque aí os repórteres, né, masculinos perguntavam coisas pra mim, entendeu? Antes eu perguntava, depois eles perguntavam pra mim, poxa, quem tá pendurado? E tal situação, e tal contrato. Então, quer dizer, aí ficou uma coisa normal, mas no começo é claro que mais difícil. Eu tive muito apoio dos cinegrafistas que trabalharam comigo, que nem foi o Toninho, depois o Wagner Tavares, o saudoso Yoda, que eles me protegiam, vamos dizer assim, né? Porque eu sempre fui muito desligada no quesito, você vai perguntar, né? Tipo assim, de paquera, esse tipo de coisa, se tem no meio masculino. Eu nunca reparei, porque eu sempre fiquei mais desligada. Aí o cinegrafista falou assim, pô, cuidado com isso, cuidado com aquilo, se liga nisso. Então, assim, é um meio masculino. Então, você tem que se cercar, de certa forma, né? Bom, deixa eu ler uns recadinhos que tem bastantes aqui. Marcelo Dias acompanhando, Roberto Martins, um ótimo programa, meus queridos. Roberto Martins estreia essa semana aqui, né, Marcelo? Ele que vai estrear um programa aqui às 8h30 da manhã. Gestão e negócios. Odete Carvalho assistindo, Marcelo Pavão de Freitas. Sou fã dessa bancada e da Vanessa Faro. Sucesso. Obrigada, Pavão. Pavão, você teve o Eduardo Silva como professor, eu tive Pavão como professor de ética na faculdade. Não acredito. Pois Pavão, adoro o Pavão, saudades. E ele super fã de Star Wars, não é isso, Pavão? Foi meu professor de ética e técnicas também, de jornalismo, junto com o Maurício Juvenal. Também. Maurício Juvenal. Douglas Porto assistindo, nossa, olha. Douglas, grande abraço, Douglas. Fernando Passos, bom dia. Maria Aparecida Coelho Dias, bom dia a todos, Rádio Ômega. Paula Ribeiro assistindo. Paula Ribeiro, coordenadora da humanização lá da Benê. Um beijo, Paula. Lucimara Faro. Maravilhosa. Tudo que fez foi ótimo. Parabéns pela entrevista. Sou sua fã. Vanessa Cristina, Van maravilhosa. Melissa Faro, linda, se destacava sempre. É a Vanessa Cristina, para-atleta, minha jará? Vai, eu te amo! Nossa, eu vi os vídeos dela nesse fim de semana, ela dançando, fazendo coreografia, não sei o que vibração, né? Gente, sou fã. Ela e a Beth são duas queridas. Te amo também. Ela e a Beth são duas pessoas queridas. São, elas eu tenho como amigas, viu? Sim, pra vida. A Beth e a Gomes. Isso. A Beth é uma pessoa muito querida, é verdade. Ela é um doce mesmo. Já tive a oportunidade de entrevistá-la algumas vezes, ela é incrível. O esporte, né, tem disso, eu acho. Nós temos atletas e para-atletas maravilhosos, com cada história de vida, de superação, são inspirações pra gente. Ô, Van, lembra um pouquinho das viagens internacionais, assim, que você fez pela TV Tribuna, Olimpíada, Campeonato de Judô, enfim, o Tamborel. É verdade. Fala um pouquinho aí dessas viagens. Eu viajei muito pelo Santos, porque antes, como era diferente, não tinha o hotel, né? O Alvinegro, então tinha o raio da pré-temporada, então eu ia muito pra Extrema, em Minas Gerais, Água de Lindóia, viajava com o time também, a gente tinha que viajar. Jarinu, tinha que viajar com o time. Mas aí, internacional, foi Libertadores, que eu fui acompanhar o Santos, né? Que foi enfrentar o Boca Juniors. Infelizmente. 2003. Foi 2003, exatamente. Meu Deus, o que é aquela lá bomboneira? Gente, arrepia. Aquele eu acompanhei daqui, Nossa, Vanessa, que o Elan naquele jogo tava machucado. Isso. Né? Então eu acompanhei na casa dele junto com outros jornalistas. Ele tava bom, viu? Tinha pipoca, batata então frita. Você tava bem, eu passei o frio do cão. Lá eu sempre, o repórter frio. que foi, ele contou que tava frio danado. Muito, muito frio. Com luva, com tudo que tinha direito, frio. Mas enfim, foi pela Libertadores, Argentina, e depois eu fui fazendo os outros esportes, aí fui pra Grécia mais de uma vez, que sempre foi meu sonho, fui acompanhar o Valmir Nunes, ultramaratonista, que fez a Spartathlon, que é uma corrida que sai de Atenas até Esparta, são 247 quilômetros, sem parar, gente. Ele largou com o pessoal numa sexta-feira de Atenas, às 7 da manhã, e ele chegou no sábado, às 8h20, se eu não me engano. Isso foi em 2003, que ele ganhou essa prova em 2001, em 2003 ele ficou em terceiro lugar.
Aí, a segunda ou terceira, agora foge a memória. E aí foi pra... Aí, inclusive, lá eu entrevistei o Giovani, o jogador do Santos, Tava né? no Olympiacos, Tava no Olympiacos. Lá, gente, tinha outdoor do Giovani na Grécia. Popularíssimo. Muito popular, o pessoal amava. Inclusive, no hotel que eu tava... O dono, quando viu que o Giovani foi lá com a esposa, com a Ana Rosa, para buscar gente, para levar, para conhecer os lugares e fazer reportagem, o dono quase teve um ataque do hotel. Falou assim, meu Deus, você conhece o Giovani? Eu pensei, ué? Então, mas ele era um ídolo lá. E um casal muito legal, assim, os dois. E depois aí eu fui, é claro, né? Fui para a Olimpíada de Pequim, na China, que foi marcante para mim. Fui depois para o Campeonato Mundial de Judô. Você foi também, não foi? Oi? De Atenas você não foi também? Não, Atenas eu fiz a pré-Olimpíada em 2003. Você fez a pré, Isso, eu mostrei como é que tá uma construção. Quem foi depois foi o Leonardo Zanotti. É verdade, Isso. tá certo. Foi o Léo. Eu fiz antes como é que tava a construção, tudo atrasado. Mas saiu. E verdade. Depois aí eu fui para a Olimpíada de Pequim. Pequim, isso. Verdade. E aí depois da Olimpíada de Pequim foi o Mundial de Tamborel em Marseille, né, na França, e também o Mundial de Judô em Paris. Em Paris. Aí são essas que eu me lembro, assim. Acho que foi o Léo também, uma que foi aquela da Race Across America. Foi o Léo, dos Estados também, Unidos, né? acompanhando o Cláudio Clarindo. Exatamente. Deus o tenha. Bom, acho que a gente tem... Deixa eu ver, tem mais recadinhos. Lembrando que esse mês de março, né? A gente vai estar sorteando uma caixa de brigadeiros. Olha. Ai, Vanessa. É que não deu tempo de eu ir buscar pra você, Vanessa, mas eu fico devendo pra você. Vou ter que voltar. Vai ter que voltar. Tem uma caixa de brigadeiros, por sinal, são sensacionais. Não fala isso, Anderson. E no dia 12, no programa do dia 12, fechando a semana que vem, fechando a Semana da Mulher, vai ser sorteado também flores da Gardênia Flores, para todas as mulheres que participarem do programa na semana que vem. Eu vou tirar uma folga essa semana e vou participar só mandando mensagem. Quem sabe, né? A gente ganha umas flores também. Vanessa, e como é que surgiu a Patricinha? Você falou da Patricinha, que as pessoas ficam, o que essa Patricinha tá fazendo aqui, né? Desse pré-julgamento, desse rótulo. Você falou também da canoa. Eu queria que você falasse como é que começou a história da Patricinha. Engraçado, porque eu nunca me vi como uma Patricinha. Na verdade, eu não sou Patricinha, porque, assim como eu acabei de falar antes, fiz muita coisa que Patricinha não faria. Então... Mas a mulher já tem, né, esse rótulo. Tem já esse rotulou a gente. Mas era... Se você se destacar um pouquinho mais que uma outra mulher, você já tem esse rótulo. Infelizmente. Às vezes, se você é muito feminina, sei lá. O Emerson Leão, o Ted, tinha coisas engraçadas. Porque, realmente, às vezes eu ia pro treino do Santos, às vezes eu botava um escarpão, porque eu sempre gostei de me vestir bem. Aí ele tirava saco e falava assim, você está furando o meu gramado. Aí eu falava, gente, não, eu já tô preparando para os quero-quero que tem aqui. Tá entendendo? Boa. Então fica esse pré-julgamento. Mas foi o seguinte, como surgiu o apelido Patricinha Cascagrossa? Foi num desafio de canoa que me chamaram para fazer. E o Fábio Paiva, que chamou para fazer esse desafio de canoa, para Laje de Santos. Então, uma canoa só com mulheres, 12 mulheres remando de Santos até a Laje. São 47 quilômetros. Então, a gente ia revezando, né? A canoa tem, para quem não conhece, a canoa havaiana tem são 6 lugares. Então, ele escolheu 12 mulheres. E para falar a respeito do câncer de mama, eu não sabia que depois eu teria câncer. Na época, não tinha. Falar sobre o câncer de mama, para mostrar que existe vida após o câncer. Ele me escolheu porque a minha mãe faleceu de câncer de mama. Então, ele falou assim, eu acho que você pode levar essa bandeira, e na época era o projeto Caora, e aí ele me chamou para remar. E aí, durante um treino, acho que foi um treino, a gente fez uns 28 quilômetros de treino. Quando saí do treino, ele olhou pra minha cara e falou assim, caramba, Vanessa, você remou muito. Eu fiquei olhando pra cara dele, mas não foi pra isso que você me chamou, né? Sabe aquele ponto de interrogação? Ele falou assim, nossa, não sabia que você remava assim, né? Tinha essa garra. Eu achava que você era uma Patricinha. Eu fiquei
Com uma raiva. Aí eu engoli aquilo, mas eu engoli mesmo, Cris, sabe? Quando aquilo não bateu legal. Fiquei com aquele negócio, eu falei assim, Patricinha? Aí as meninas do desafio falaram assim, pô, só se for uma Patricinha casca grossa, porque casca grossa no sentido de ir lá enfrentar os desafios e superação. Não de mal educada, que fique bem claro. E aí as meninas incorporaram isso, fizeram até camiseta na época, a Patricinha casca grossa, a Rô Filizola fez camiseta, a Ana Rosa usou, a Cris, as meninas que fizeram o desafio comigo, e aí ficou o Patricinha casca grossa. A gente tem uma notícia aqui de emergencial, né? Direto lá também. Bom dia! Eu não vou falar o nome, porque eu quero ver se alguém vai lembrar pela voz aqui. Bom dia, meu entrevistado. Bom dia, Cris. Bom dia, Anderson. Bom dia, Ted. Bom dia, convidada. Oh, quanto tempo, bom dia. Nosso querido, nosso mestre, eu não tive a honra de ser sua aluna dentro de uma universidade, mas na prática eu tive essa honra sim. Eduardo Silva, bom dia, obrigada por aceitar a nossa participação aqui e liberar a Vanessa para participar aqui do programa. Tá, bom dia, Cris. É um prazer participar novamente com vocês, né? Já participei com o Ted, com o Anderson. É sempre muito bacana. Tivemos aí até juntos com a Vanessa também, né? Tive com o Douglas Porto, nosso amigo também, e liberar a Vanessa aí, eu acho que era a nossa obrigação. Afinal, ela vai falar do trabalho dela, que ela tanto ama, de uma profissão que a gente também gosta tanto e com amigos queridos como vocês. Edu, você que acompanhou desde o início, né, desde os bancos da faculdade, algum trabalho que a Vanessa tenha feito que tenha te marcado nesses anos todos? Ah, sim, Cris. Sou suspeito, obviamente, né? Nós somos casados há 10 anos, né? Vai fazer exatamente essa semana 10 anos. Então, tudo que a Vanessa faz, ela tem uma marca registrada, que é o carinho, o amor que ela coloca naquele trabalho, naquele texto, naquela cobertura, naquela entrevista. E toda vez que ela volta encantada com o entrevistado, com o assunto, realmente a matéria fica muito melhor. São muitas matérias marcantes que ela tem, ela citou as coberturas. Mas eu acho que a cobertura do Valmir Nunes na corrida da Grécia, aquela matéria especial que foi, ela abriu o Globo Esporte, ali com a Acrópole ao fundo, que a Glenda apresentava na época. Então ela abriu o Globo Esporte com Calispera, né, falando lá os termos, a saudação grega. Então isso, acho que para mim foi muito marcante. Mas tem o futebol, que todo mundo gosta, a maioria gosta, né, os outros esportes, mas eu acho que a marca registrada da Vanessa é justamente a paixão que ela coloca na sua matéria, em tudo que ela faz na vida, né? Então acho que isso é o mais importante, é o que fica justamente as amizades que ela carrega das matérias, dos entrevistados que ela faz, justamente por esse carinho que ela dedica à profissão e às pessoas que convivem com ela, especialmente nas reportagens. Oi, Edu, bom dia. Eu queria te perguntar o seguinte, a gente perguntava para a Vanessa a respeito do início dela na cobertura de futebol, eu queria que você lembrasse um pouco quais foram as dicas, os toques, os conselhos que foram dados. Afinal, a Vanessa tinha a experiência dos outros esportes, começava a cobrir os outros clubes e depois foi cobrir o Santos. Eu queria que você falasse um pouco daqueles primeiros momentos da Vanessa cobrindo o futebol. Ele que me ensinou. Olha, tudo. Ted, aí já se até falou agora há pouco, né, que eu demorei em colocá-la no futebol, né, uma coisa assim, eu estava ouvindo aqui. Não era para ouvir verdade, isso. Na verdade é assim, e eu sou exatamente assim até hoje. Eu não acredito que ninguém deve entrar. Tem um estagiário nosso novo, o Pedro Oliveira, que está indo muito bem, foi indicado pelo mestre José Laudier, professor de Educação Física, e ele indicou um menino que estuda jornalismo, né? E o Pedro é muito dedicado. E outro dia ele perguntou, posso ir no treino do Santos? Eu falei, não, no treino do Santos você não vai, você vai agora na Portuguesa, quando começar o Jabaquara você vai no Jabaquara com o Léo, vai nos outros esportes, ou seja, eu penso a mesma coisa hoje, 20 anos depois, quando a Vanessa, 21 anos, a Vanessa começou no esporte em 2000, né? Ela já fazia os freelas, os finais de semana, mas o Abel, quando foi para a Globo, por volta desse período, o Abel ficou com a gente em 98, 99, aí a Vanessa foi para o Santos. Então, o que eu pensava lá, eu sempre fui conservador e continuo sendo um chefe conservador, né? O que eu pensava lá, eu penso agora.
O Santos é muito legal de cobrir. A Vanessa teve momentos brilhantes, especialmente em 2002, os meninos da Vila e tal. Bacana, ponto. Só que eu acho que para chegar no Santos é preciso ter um macete. Você tem que saber abordar o jogador do clube pequeno, da Portuguesa, do Jabaquara, dos outros esportes, porque no Santos tudo é mais difícil. São estrelas, são jogadores de outro nível, que têm menos tempo para atender as pessoas, os profissionais de imprensa. Hoje, vocês falaram há pouco, muito mais difícil. Então, eu já na época, a lição maior que eu dei foi justamente essa, né? O toque, a dica que eu dei justamente essa. Precisava de uma casca, precisava de fazer uma base para saber cobrir esporte. Eu sempre vou ser contra qualquer pessoa que chega e vá direto para o Santos, vai direto para um time grande. Isso não ajuda. Quando eu fui para São Paulo, trabalhar na Rádio Gazeta em 1983, convidado pelo Paulo Soares, o amigão, que está na ESPN até hoje, eu fui cobrir a Portuguesa de Esportes, o clube menor que tinha na capital. E toda quarta-feira eu escalado para cobrir os Juventus, os jogos da Rua Javari. Aquilo me ajudou muito. É que a gente aprende, né? Exatamente, até porque eu sempre sofri de uma timidez tremenda, né? Então aquilo me dava uma folga para poder aprender. Mas o assunto é a Vanessa. Então acho que principalmente esse início de carreira que foi fundamental ela aprender com outros esportes e com outros clubes. Oi, Edu, tudo bom? Prazer falar com você. Fala, Anderson. 10 anos, então, que vocês estão casados, né? E como é que é acompanhar a Patricinha Casagrossi na prática, principalmente nesse momento tão importante da vida dela, tão desafiador, né? Como é que foi esse acompanhamento e que lição que a Vanessa deixa da forma de lidar com o câncer, da coragem, do enfrentamento, da coisa da esperança ali, sem perder o ânimo ali de enfrentar a doença. Como é que está sendo acompanhar de perto toda essa caminhada da Vanessa? Olha, Anderson, sempre bom falar com você também, com o Ted, com a Cris, como eu disse. Então, mas é o seguinte, primeiro um motivo de muito orgulho, né? A coragem que ela teve para enfrentar a doença. Ela contou em casa, falou, vamos procurar os médicos, foi uma maratona de médicos até chegar aquele que a família achasse o ideal, e eu deixei ela bem à vontade para escolher o que ela quisesse, e a gente ficou correndo só na retaguarda, mas fomos em todas as consultas juntos. Eu acho que isso uniu ainda mais a família, nos uniu ainda mais, mas é um orgulho muito grande ver uma pessoa com essa coragem enfrentar toda essa turbulência, até a história da família, né? A Maria Faro, que era minha sogra, que eu amava de paixão. Eu amava a minha sogra. Muita gente fala mal de sogra, mas eu amava muito a minha sogra. E aí a Maria passou por isso, né? E a Vanessa enfrentou com muita coragem, lógico, com os medos que todo mundo tem, mas ela soube esconder isso da Bruna quando era necessário, se abrir quando era necessário. Foi um exemplo mesmo, é um motivo de orgulho, ficar até emocionado de lembrar todos os momentos que nós passamos juntos, mas que, sem dúvida, ela foi a estrela principal dessa história, ao assumir um papel, né, de incentivar. Eu vejo nas postagens dela, do Patricinha, quantas pessoas se inspiram na coragem dela para enfrentar a doença, né? É possível enfrentar, sim. O ideal dentro da realidade triste do câncer, o ideal é se descobrir logo para procurar o tratamento. Foi o que a Vanessa fez, graças a Deus. Então, foi um motivo de muito orgulho. A gente ficou todo o tempo junto e isso acho que ajudou todo mundo a passar por essa fase, né? Eu tenho uma filha do coração, que é a filha da Vanessa, a Bruna, né? Que é a filha que eu sonhava em ter, e nós três juntos, mesmo o Lucas, o irmão da Vanessa, passamos juntos todo esse período e foi muito bacana. Eu acho que eu falaria no máximo para 3 pessoas, né? Pela minha timidez. A Vanessa abriu aí para todo mundo e isso a fortaleceu também para enfrentar essa doença terrível. E aí, Ivan, como é que é ter um parceiro de vida aí que nem o Eduardo Silva? Eu sou muito abençoada, muito, te amo eternamente, muito, muito, muito. Eu ele sabe. Ele acompanhou, a minha mãe amava demais o Edu, e onde quer que ela esteja, ela o ama, meu pai também. Estou até aqui emocionada. E ele sabe o quanto que eu sofri, o quanto que a gente sofreu com o câncer de mama da minha mãe. Quando eu descobriu, já estava bem avançado e deu metástase no final, e ela não conseguiu, né, vencer essa luta. Mas o Eduardo é meu porto seguro, sempre foi, mesmo antes da gente namorar, casar, ele sempre foi, sempre esteve presente na minha vida desde que a gente se conheceu.
E tivemos encontros, reencontros, e enfim, e assim o destino quis, ele é minha metade da alma. Então, quando a gente tem a nossa metade da alma, uma pessoa tão iluminada assim, fica tudo mais fácil para a gente enfrentar. Porque o câncer, que vivi com a minha mãe, não é só a pessoa que fica doente, a família inteira fica doente. Então, é muito importante você ter o apoio da família, das pessoas ao seu redor, dos amigos. E, infelizmente, eu vejo muitas mulheres que o parceiro acaba indo embora depois que descobre que a mulher está com câncer de mama e tem o tratamento, porque é difícil. E não, o Eduardo ali presente, e a gente ficou realmente até mais unido, muito mais unido. E eu sou abençoada, eu só posso dizer isso, realmente abençoada pela família que eu tenho, pela minha filha maravilhosa, pelo meu irmão, que é como um filho, que ele é 20 anos mais novo do que eu, os nossos pais faleceram, então praticamente tomo conta dele, e a Bruna, realmente, ela é um ser de outro planeta, e minha tia Lucimar, minha tia do Rio Malu, minha prima Melissa, que está acompanhando, meu primo Rodrigo, eu só tenho a agradecer, porque esse apoio, essa energia, ela realmente é que motiva a gente a lutar e a vencer, né? Mostrar que realmente existe vida após o diagnóstico de câncer. Quando eu soube da notícia que eu estava com câncer de mama, eu estava com o Edu, e aí eu falei assim, caiu aquele medo, né? Eu lembrei de toda a história da minha mãe, ela fez quimioterapia, ela sofreu demais, e aí eu falei assim, gente, eu não quero repetir essa história. Tudo bem que certas coisas não cabe a nós, a Deus, eu acredito muito em Deus, mas eu pedi para Deus, eu falei assim, se possível, eu não quero repetir essa história, eu não quero que a minha filha e meu irmão, principalmente meu irmão, passar de novo por tudo que ele passou, e a minha filha passar por isso, eu não quero. Então, eu resolvi, que nem ele falou, ele é muito tímido, Edu, a minha filha é muito parecida, apesar de não ser filha de sangue, mas é filha de alma, de outras vidas, eu acredito nisso. Eles são muito parecidos, eles me dão muito conselhos, eles são assim, quando eu tô cabeça na lua, eles têm o pé no chão, então é o equilíbrio perfeito. Então, eu resolvi criar o Patricinha Casca Grossa, né? Justamente, além do meu perfil que eu tenho, Vanfaro, que eu falo da família, dos bastidores, essas coisas todas, eu resolvi, eu quero um canal no Instagram para falar só sobre isso, para que sirva de exemplo para pessoas que estão passando pelo câncer ou por outras doenças ou que precisem de um incentivo. Então, eu resolvi mostrar isso no Patricinha Casca Grossa, que até eu justamente escolhi esse apelido que eu não gosto, que é para mostrar que a gente supera tudo na vida. Se te dão um limão, faça uma limonada. Então, é o que eu resolvi fazer. Começou desde o nome escolher isso. E para mostrar que na vida tem tudo os dois lados. Tem um lado bom e tem um lado ruim. E o câncer, apesar de ser ruim, tem gente que nem gosta de falar na palavra, não é mesmo? Mas, por um outro lado, tem as suas coisas boas, que nem a união da família, esse amor incondicional, esse fortalecimento do relacionamento, e você vê a vida de uma outra forma. O primeiro médico que eu fui, inclusive, ele falou uma coisa muito legal, ele falou assim, pensa que você está tendo uma segunda chance. Então é isso, você acorda para a vida, você começa a valorizar o que realmente importa. Então, eu tenho que agradecer por isso. Eu não posso só ver o lado ruim da coisa. Eu tenho que ver o lado bom, porque eu acho que você procurar o lado bom numa tragédia, vamos dizer assim, te dá mais força. E até essa doença é importante você estar com o seu emocional bom, né, de uma maneira positiva. Então, faz toda a diferença. E ali, o Patricinha Casca Grossa acabou virando um lugar, minha terapia, e que eu consigo, porque eu sinto que eu tô ajudando outras pessoas e isso me faz bem. Deixa eu só... Edu, você tá na linha ainda? Estou aqui, estou acompanhando. Então, Edu, só queria te agradecer. Alguém tem mais alguma pergunta para o Edu? Só agradecer muito mais uma vez ao Edu por participar de mais um programa que eu e o Anderson estamos presentes, a Vanessa também, claro, a gente vai falar mais com ela. Grande abraço, viu, Edu? Muito obrigado. Daqui a pouco a Vanessa tá aí, viu? Amor, tá obrigada bom. por tudo. Obrigada por obrigado, ser você. Obrigado, Cris. Obrigado, Télio. Obrigado, Anderson. Um beijo, Van. Te amo muito. Você é a minha jornalista preferida, né? Ai, que eu não falasse isso também. É verdade. Mas acima de tudo, minha mulher, minha namorada, minha melhor amiga.
E a parceira que eu escolhi para viver, e vamos viver junto para sempre, porque eu te amo Amém. muito. Tchau. Ótimo programa para todos. Edu, eu Obrigado quero pela te agradecer, não só essa participação, mas assim, você sabe que carinho especial que eu tenho por você, a amizade e assim, agradecer por aquele conselho que você me deu lá na Tri TV. Olha, já que você não está se adaptando com rádio e TV porque é um curso novo, muda para jornalismo. Quero te agradecer, te agradeço todos os dias por você ter me dado essa dica. Ah, legal. Bom, é bom saber disso, é bom que às vezes a gente fala alguma coisa certa. Não, Beijo você pra sempre vocês. fala certo, Edu. Como fala, Você né? sempre Um abraço fala. para Obrigada, um abraço. Queridos Ted e Anderson Chalvan. Beijo. Um abraço, Du. Ô, Vanessa, você tava falando do teu problema de saúde, né? E eu tava me lembrando daquele momento que você, no Tribuna Esporte, você se despede para aquele tratamento e dá aquele Sim. até a volta, você se emociona muito. Porque nem sempre a televisão, pelo menos a televisão já foi assim. O apresentador, a apresentadora, às vezes não expõe determinadas coisas no ar. Ele sai, de repente, do vídeo por uma determinada coisa e reaparece depois e ninguém sabe, só sabe pelas notícias das revistas, dos sites. E você fez questão de declarar isso no vídeo, tanto na saída quanto na volta. Foi uma decisão tua com o Edu? Como é que foi chegar àquilo? Foi uma decisão conjunta? Como é que foi aquilo? Foi uma decisão minha. Foi uma decisão Porque eu acho assim, eu brinco que eu acabo invadindo a casa das pessoas, né? Desde 2005 que eu tô direto no Tribuna Esporte, e antes tinha o Corpo em Ação também, então ficava de segunda a sábado invadindo a casa das pessoas ao vivo, e eu tenho realmente um carinho muito grande pelo público, porque eu recebo muitas mensagens de apoio, de amor, e às vezes, né, faz a diferença pra gente. Então eu falei assim, não posso simplesmente chegar e desaparecer de uma questão que tá acontecendo comigo e que com certeza tá acontecendo com tanta gente que tá assistindo o programa. Sim. Então, quando eu tô dando boa tarde, sorrindo, é porque eu tô sentindo aquilo mesmo, entendeu? Eu sou muito transparente no que eu faço. Então eu falei pro Edu, falei assim, Edu, eu acho que eu gostaria de falar sobre isso no programa, porque eu acho que simplesmente chegar e desaparecer do nada, como se fosse tirar férias, sei lá eu quando é que eu vou voltar, não seria justo com as pessoas que me acompanham, e eu acho que seria muito importante para estar alertando as pessoas a respeito do câncer de mama ou do câncer em geral. E aí ele topou na hora, ele falou assim, não, vamos, pode falar, você fica à vontade. Eu escrevi um texto antes, porque eu fiquei com medo de me emocionar muito. E não consegui falar nada na hora. E aí até mostrei para ele, olha, eu tô pensando em falar isso. Ele falou assim, não, o que você quiser. E no retorno também eu fiz questão de falar, porque também sumiu quem não estava acompanhando a história, né? E de repente apareceu. Exato. Então eu acho que é muito importante, porque quer queira ou quer não, nós como comunicadores, a gente tem uma troca com o público, Sim, a gente depende do público, né? Então é essa troca de energia, essa troca de informação. E eu acho que como jornalista, eu me senti no dever de falar o que estava passando comigo nessa questão de saúde, de doença, para alertar outras pessoas, para alertar outras mulheres, de estar, poxa, eu estou vivenciando isso, que às vezes, né, a gente fala tanto, olha, tem que fazer o exame, tem que se cuidar, eu estou vivenciando isso, então eu acho que como jornalista eu tenho que usar os meios que eu tenho, que Deus me deu de comunicação para poder estar alertando outras pessoas. Vanessa, a gente sabe que as mulheres, é feita a campanha em outubro, tudo, e que, assim, as chances de uma filha, neta, de uma paciente que tenha tido câncer de mama, as chances são maiores. Sim. No teu caso, antes de você fazia o autoexame, você tinha esse costume, como foi feito? Como é que você descobriu? Engraçado, foi numa porque rotina? tem médico que não gosta muito de autoexame, porque acha que às vezes você não consegue detectar, e às vezes você corre o risco de fazer o autoexame, tá tudo ok, não tenho nada. Então, quer dizer, eles alertam para isso, que não basta o autoexame, você tem que fazer a mamografia e, dependendo, a ultrassonografia. Porque no caso da minha mãe foi justamente isso, ela fazia o autoexame, ela começou a sentir uma coceira no bico do seio e achou que fosse um problema dermatológico, que na primeira mamografia que ela fez não apresentou. Então ela ficou tratando com pomada, até um dia que o bico do seio caiu, começou a sangrar, e aí, graças à internet, vamos dizer assim, eu descobri que eu recebi um e-mail
falando da Patrícia Pilar, da atriz que teve o tumor de Paget, que é um tipo de câncer que começa no bico do seio, na areola, e foi justamente o câncer da minha mãe. E foi extremamente invasivo. No meu caso, eu descobri no dia 19 de julho que foi por acaso a minha mãe, dia 15 de julho, 16 de julho, completou 10 anos que ela faleceu de câncer de mama. E eu estava assistindo uma série com a minha filha, que a minha filha tem o Insta dela, que escreve sobre série e tudo mais. Eu estava acompanhando uma série com ela pra gente comentar. E aí, do nada, eu resolvi tocar no meu seio. E nisso eu senti um nódulo. E aí eu falei, nossa, mas isso aqui não estava aqui antes. E aí eu já fiquei desesperada, liguei pro meu médico no dia seguinte, e aí ele já marcou os exames que eu tinha que fazer. Mas foi nessa de tocar que eu reparei e eu falei assim, tem alguma coisa errada. E eu não sei se é porque eu estava mais sensível também em relação à minha mãe. Tinha o aniversário, de passagem, né, para o mundo espiritual. Tinha sido dia 16, eu descobri no dia 19. E aí, quando eu fui fazer mamografia e ultrassonografia, inclusive já estava grande. Então, é importante você estar sempre fazendo. Eu sempre fazia os exames. Você e tudo faz mais. de quanto em quanto tempo o exame? Uma vez por ano? De um ano. Mas eu vou ser sincera, mulheres, fiquem alertas. Eu sempre vou no meu médico de um em um ano, ele até brinca comigo. Você vai trazer o exame? Vai trazer, porque foi numa dessas. Foi um ano que eu fiz o exame. Eu tenho o exame em casa, da ultrassom mamografia. Esqueceu de levar. Eu esqueci de levar. E nesse esqueci de levar, foi que o câncer cresceu. Então, no anterior já teria aparecido alguma coisa? Já teria aparecido. E aí eu esqueci, porque aí quando eu fui nele, aí eu falei assim, ele falou assim, Vanessa, mas faz mais de um ano, faz um ano e pouco, que você veio. Eu falei assim, não. Ele falou assim, você esqueceu de trazer o exame. Eu falei, não. Naquela correria do dia a dia, a gente esquece da gente, a gente esquece de se cuidar, a gente tem muita coisa para fazer. E foi nessa coisa que eu acabei comendo bola. Então, falo isso realmente para todo mundo ficar atento. E todo mundo, mas como? Sua mãe morreu de câncer, como é que você pode comer bola com uma coisa dessa? Sou humana, Sim. Entendeu? Sim. Não queria estar com câncer. Você acha que é uma coisa que a pessoa quer passar? Óbvio que não. Entendeu? Então, aconteceu. E aí, foi nessa que, quando eu fui ver, o câncer já estava lá. E aí... tive que todos os médicos que eu fui antes, todos falaram que já estava com o nódulo, que é in situ quer dizer ele está, vamos dizer, encapsulado. O nódulo que a gente descobriu já estava com 6,5 centímetros. Então, é grande. Então, todos os médicos que eu fui mais de um, falaram que eu tinha que fazer mastectomia. Para quem não sabe, mastectomia é retirada do seio. E aí teria que ser retirada total. Quer dizer, não só um quadrante. Então, fazer a mastectomia do seio esquerdo, até para que não houvesse nenhum problema posterior, não sei. Oi? Até para que não houvesse nenhum problema posterior. Também, exatamente. Então, quanto a isso, eu estava muito segura em relação de que eu teria que fazer realmente a mastectomia. E aí, o medo foi quando eu fiz a mastectomia, porque aí você faz o exame... o sentinela, que é uma célula que, vamos dizer, sentinela é isso mesmo, ela cuida ali, né, dos seus linfonodos, tentando explicar de uma maneira assim, fácil, para ver se não espalhou, vamos dizer assim, se não deu metástase. Então, tem esse medo. Eles descobriram, além do in situ, eles descobriram outros 4 focos que aí seriam agressivos. Então, provando que realmente a mastectomia era extremamente necessária. Mas no meu caso, eu fiz outros exames. No meu caso, o meu é hormonal. Meus hormônios totalmente alterados. No meu caso, pelo exame que eu fiz, a quimioterapia não me traria muitos benefícios. Então, o meu oncologista decidiu que meu tratamento é de hormonioterapia. No mínimo 5 anos, tomando medicamento. É um comprimido que eu tomo todo santo dia, assim que eu acordo. Tem os seus efeitos colaterais. Ontem mesmo eu estava reclamando para o Edu, dor de cabeça direto, dor muscular, depende do dia. E fora a hormonioterapia, como ela mexe com o hormônio, essa questão da mulher, eu tenho que antecipar minha menopausa. Então, eu tenho que entrar na menopausa para funcionar melhor a medicação. Então, fora os efeitos do tratamento da hormonioterapia, agora eu tenho que passar pelos efeitos, aqueles fogachos enormes da menopausa. Vanessa, você
teve que fazer a mastectomia. Como é que foi para você? Porque a gente, né, a mulher, o seio é fundamental, é aquela coisa, umas querem tirar, outras querem colocar mais, enfim. E a gente, na experiência que eu tenho de tantas entrevistas na área de saúde, a gente sabe que a maior preocupação de uma paciente de câncer de mama é justamente a questão do seio. Então, eu tenho duas perguntas, antes de eu deixar meus colegas fazerem, duas perguntas em relação a isso. Como é que foi para você tomar essa decisão, se você teve medo de alguma coisa, e depois o pós, que eu vi um vídeo seu, você comentando no teu Insta, de que as pessoas que sabem, agora quando olham para você, elas olham para o teu peito e não olham para o seu rosto. Então, eu queria que você falasse essas duas coisas. Eu encarei da seguinte maneira. Eu até falava que o câncer aqui, né, o tumor era o alien. Eu falava que era o alien que eu tinha que mandar de volta para Marte. Eu sempre falei isso no Patricinha Casca Grossa. Sempre brinquei dessa maneira. Olha, você é um alien, tá aqui. Alien, você não pertence ao meu corpo, então eu vou mandar você embora. Então, eu tive essa consciência de que eu tinha que tirar, tinha que extirpar isso de mim, mandar embora para poder ficar curada, para não espalhar no meu corpo. Então, eu encarei dessa maneira. Eu também, no médico que eu acabei realmente fazendo tratamento, o mastologista, o primeiro médico que eu fui não queria fazer reconstrução imediata do seio, queria que eu fizesse todo o tratamento. Aí, depois que eu fizesse a reconstrução, eu entendo por quê, por causa de radioterapia, quimioterapia. O outro médico falou de botar um silicone, mas o terceiro médico, o mastologista que eu fui, foi quem eu, bateu o santo mais, eu concordei, entendi melhor o que ele quis explicar. Na cabeça dele, o seguinte, ele acha que a pessoa já tem que sair com a reconstrução. Eu falei, mas se tiver que fazer radioterapia, porque muda, né, afeta. Aí ele falou assim, mas a questão é que essa doença é uma doença que mexe muito com a cabeça da mulher e é fundamental você estar bem emocionalmente. Então, é um ato, assim, terrível para nós mulheres, porque o seio, né, a mama é vida, é amamentação, tem todo um simbolismo de feminilidade. Então, ele falou assim, então eu acho que o impacto é menor se você já sai com uma reconstrução. Então, eu saí já da cirurgia com a reconstrução. É uma reconstrução, é um enxerto, é do meu próprio organismo, não é silicone nem nada. Então, meu médico fantástico, o mastologista, Dr. Bevilacqua, e o cirurgião plástico, o Dr. Gustavo Gibim, pra você ter uma ideia, eu fiquei 10 horas na sala de cirurgia, 1h30 foi com o mastologista, que era para tirar a mama, e o restante foi com o cirurgião plástico. Então, porque foi um outro tipo de cirurgia, que não tirou músculo nem nada, ele tira a gordura do abdômen, ele passa para o seio, e só que tem que fazer toda uma cirurgia microscópica de ligar os nervos, né, para não necrosar, para continuar o sangue bombeando e tudo mais. Então, eu saí, se você já sair da cirurgia com um aparente, né, um seio, ele ainda tem 3 fases de cirurgia que eu vou ter que passar. Mas o impacto já não é tão grande. O meu medo era da anestesia, de morrer na cirurgia, de não voltar. Meu medo grande era esse. Aí eu pedi pro anestesista me explicar tudo o que ele ia fazer. O meu grande medo era esse, de não voltar. Eu queria voltar careca, sem peito, sem lá. Eu só queria viver. O importante era voltar a viver e ponto final. Né? É isso. E... não, Pedro, você ia completar, Vanessa? Tem só a questão de as pessoas hoje olharem para o seu peito. É muito e não olharem louco, pra você. mas quando eu voltei a trabalhar foi muito engraçado. As pessoas sabiam, né, que eu tinha passado pela mastectomia e tudo mais, e a construção, mas direto, assim, as pessoas não olhavam pro meu rosto. A primeira coisa que eu olhava era pá! Tipo assim, será que tá tudo normal ali? Será que ela tá com peito, não tá com peito? Tá maior um, tá menor do que outro? Como é que é? Que não sei o que. Se tinha com prótese, o que será, exatamente. Né? É normal. Eu acho que eu também, né, sabendo uma amiga minha, assim, eu acho que eu também olharia. Então, eu entendo e levo com bom humor a situação. Mas é muito engraçado, assim, mas é direto, assim, pá, a pessoa não olha no teu olho, ela olha pro teu peito. Pá, pum. Aí depois, tipo assim, ela levanta, oi, tudo bem, Vanessa, como é que você tá? Van, queria que você falasse da repercussão do Patricinha Casca Grossa, né? Justamente com o teu depoimento, com as tuas impressões, e tá mobilizando muita gente, primeiro para te apoiar e depois para poder se conscientizar também da importância de se cuidar, do autoexame e tudo mais. Como é que você vê a repercussão do Patricinha? Eu recebo recados de várias mulheres que venceram câncer ou então que estão passando por isso,
ou que vão fazer o exame, que viram e falam assim, olha, eu tô indo fazer o exame. E é uma troca de informação, uma troca de amor, de energia. Eu recebo recado de muitas filhas, por incrível que pareça, que a mãe tá passando pelo tratamento e as filhas falam assim, nossa, eu não imaginei que a minha mãe tivesse com medo de morrer, isso não passou pela minha cabeça. Então, sabe, esse tipo de coisa, dessa troca mesmo. Então, virou um lugar de você falar realmente o que tá sentindo. Eu procurei criar o Patricinha Casca Grossa, também não deixar aquela coisa, porque já é um tema tão pesado, e se eu ficar falando só de drama, eu tô me sentindo assim, não, eu falei assim, não, peraí, vamos pra cima, porque a minha energia é essa, a gente vai superar isso junto. Então, assim, é isso que é a intenção do Patricinha. Claro que eu tenho os meus momentos que eu não estou bem, ontem mesmo eu não estava bem, mas é vida que segue. Hoje eu tô aqui, eu tô ótima, entendeu? Eu tô feliz pra caramba. Então, assim, é normal, todo mundo passa por isso. Quem tá com câncer ou quem não tá. Nós somos seres humanos, mas eu acho que é legal isso. A Gal Gadot, que me desculpe, mas Mulher Maravilha é essa aqui. Eu tô até com a pulseira da Mulher Maravilha que a minha filha me deu. Ô, Vanessa, também procuraram através do Instagram, das suas redes sociais, você falou de filhas, também procuraram em alguma situação filhos ou pais, né, no caso a esposa que tem algum problema semelhante, ou filho que a mãe tem algum problema semelhante? Filha, muita filha. Mais filha, filho não. Mais filha. Uhum. A filha procurar e falar, olha, minha mãe tá passando por isso, eu nunca... Porque eu coloquei, né, que a primeira coisa que você pensa, pronto, vou morrer. Todo mundo vai morrer, mas você tá batendo aí na porta. Então, assim... Muita, mais de uma, falando assim, nossa, engraçado que não caiu a minha ficha de que minha mãe estaria com esse medo, com esse receio. Muita filha mandando recado, perguntando como é que é essa troca. Mais filhas do que mães, então? Não. Geral, muitas mães, muitas pacientes falando, inclusive de dúvida de como é que foi meu tratamento, de como é que tá a reconstrução, se dói, se não dói, o que passa pela minha cabeça. Isso aí, geral, eu sempre deixei muito aberto para a pessoa perguntar o que ela bem entender. Entendeu? Eu acho que é isso. Eu acho que eu sou muito transparente, como eu disse, então a pessoa não precisa ter dúvida. Tá com dúvida, quer saber de alguma coisa, eu falo. Tanto que eu vou postar essa semana, falando sobre seios, né, mamas, vou postar essa semana o engraçado que eu brinco de primo rico e primo pobre, quer dizer, porque um tá maior do que o outro agora. Então tem o da esquerda virou o primo rico e da direita virou o primo pobre. Então depois vocês veem lá que eu vou postar. Maravilha. Bom, acho que nosso tempo tá... Deixa eu só acabar aqui mais uns recadinhos. Fernando Passos, estou adorando conhecer esse outro lado da jornalista Vanessa Faro. Aldete, parabéns pelo programa com a Vanessa. O Ted está assistindo aqui. Não vai concorrer a brigadeiro nenhum, não. Gente, eu queria agradecer. Mas antes de agradecer, a minha última pergunta. Você acha que foi primordial para você passar, claro, o apoio da família, tudo, mas você encarar isso com bom humor? Sim. Foi a diferença. Total diferença. Eu acho que, como eu disse, né? Se já uma coisa é um tema tão pesado, uma doença que as pessoas às vezes nem querem falar a palavra câncer, é câncer e ponto final, eu resolvi enfrentar, agarrar que nem o que fala, né? O touro pelos chifres, não é isso? Pelos chifres. Não é isso? Eu acho que encarar com bom humor me trouxe uma leveza. E uma leveza para minha família, principalmente. Foi aí, esse que foi o clique. Quando eu soube, eu passei por minha mãe lutou demais. Minha mãe era a maior guerreira que eu conheci na minha vida, ela e minha avó. Mas foi sofrido. E eu falei assim, eu não quero repetir essa história, eu não quero que seja com esse sofrimento. Então, eu resolvi encarar de uma outra maneira para deixar esse legado para minha filha, que é uma mulher incrível, uma das mulheres mais lindas que eu conheço, e para o meu irmão. E claro, para minha família. Então eu falei assim, não, eu vou encarar com bom humor, porque tem coisas engraçadas que aconteceram comigo durante o tratamento que ainda acontecem, que são engraçadas. E, só porque eu tô com câncer eu não vou rir disso? Não, eu vou rir disso e eu acho que esse é o caminho para a cura. É não se fazer de vítima e tirar Exatamente. Sempre... Eu acho que tudo, acho que a pandemia também está mostrando muito isso, que tudo que a gente vem a ter
de ruim, aparentemente, Sim. tem o seu lado positivo. Tudo. Seja uma gripe, seja um Covid, como o próprio câncer. Sim. Então, tudo tem um lado positivo, né, Vanessa? Exatamente. Eu não vou ser vítima, entendeu? O que eu prefiro ser, que nem você falou, Mulher Maravilha. Bem melhor, né? O Anderson tem um recadinho aí pra Vanessa? Exatamente. Então, Eu tô aqui, queria ó, tô te dando por aqui, É, agora eu não vai queria- responder mais. agradecer a Vanessa. Isso aqui é o presente da Gardênia pra você. Obrigado pela presença, obrigado vira ele pela... pra mostrar. Que lindo! Olha Obrigado pelo só. exemplo que você dá pra gente, pela simpatia, pela pessoa que você é e pelo exemplo que você dá de resiliência, de força e de... Muito obrigada. E manda um beijo quero mandar um beijo pra sua mãe. Obrigado! Ai, linda! Viu, dona Sônia? Eu até brinquei com o Anderson outro dia, que ele tava mostrando, ele viu o vídeo, né? Eu até brinquei, eu vou mandar pra minha mãe, porque minha mãe também é Sônia Maria, né? Eu até brinquei, eu falei, eu vou mandar Então, um beijo pras duas Sônias. E pra todo mundo que tá assistindo. Então manda pra minha mãe, Odete, que tá assistindo também. Que falou, Ai, Odete, um Não é beijo Sônia. maravilhoso pra você. E, gente, muito obrigada. São lindas. Que lindas as flores. Lindo demais. Muito obrigada mesmo. Amei. Olha que O brigadeiro eu vou mandar entregar depois pra você. Eu vou Oba. falar lá. A gente leva Ela lá. vai comprar. A gente manda lá depois. Gente, eu quero agradecer. Tenho que liberar a Vanessa, senão a gente estendia mais um pouco aqui, que ela Não, tem que ir lá daqui a pouco pouco pro Trisporte, é verdade. Eu não... Tomar bronca do Edu, Eu não vou tô afim, combinar não. um dia com o Léo pro Léo apresentar no meu lugar, aí eu fico mais tempo. Opa, legal. Um abraço pro Léo também, que estudou comigo no Ai, colégio. Ele é irmã. É uma figura. Tem um mundinho pequeno. Anderson, obrigada. Considerações finais? Não, eu queria só ratificar o agradecimento à Vanessa, mandar um abraço ao Edu e a todo mundo que acompanhou mais um 3 em Pauta e até amanhã. Ted? Não, só também na mesma linha, né? Agradecendo novamente a Vanessa pela presença, ao Edu pela participação por telefone, a todos que nos acompanharam, e amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais. Amanhã a gente também vai fazer um programa especial para mulher. Vamos falar de autoestima, né? Vamos conversar com a dermatologista Maria Augusta Bolzan, que vai estar aqui falando um pouquinho dicas para nós mulheres. Ted, obrigada. Anderson, Vanessa, muito obrigada. Eu que agradeço, de Espero te coração. receber você aqui de novo. O Edu também, obrigada, Edu. Também gostaria de contar com a presença dele aqui qualquer hora. A você que ficou com a gente, muito obrigada. Hoje, segunda-feira, 2h30, fazer meu jabá. Tem Beneficência na TV, na Santa Cecília TV, e daqui a pouquinho tem o Trisporte com a Vanessa Faro, né? Isso mesmo, Tribuna Isso aí. Esporte. Espero vocês. 3 em Pauta fica aqui, amanhã a gente tá de volta. Até lá. Gente. Tchau, pessoal.